Eu sou o Pedro. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do PET, de análise de circuitos 1. E hoje vamos estar tratando do assunto superposição, princípio da superposição. Bom, basicamente, para superposição a gente vai trabalhar com a coisa chamada ativação e desativação de fontes, tá? Na superposição a gente vai estar analisando as influências isoladas de cada fonte do circuito e depois a gente vai estar considerando, somando todas essas influências para o que a gente quer no circuito para descobrir o valor final, tá? Então, o que a gente tem que saber é que ativação e desativação de fontes mudam. Quando a gente tem uma fonte de tensão e ela é desativada, a gente desenha um curto, né? Ela vira um curto-circuito no nosso circuito maior, e uma fonte de corrente vira um circuito aberto, ok? Então, inicialmente é isso, tá? Então, vamos lá. Use o princípio da superposição para determinar o valor de I no circuito da figura, tá bom? Então a gente tem aqui uma questão do DOF, que basicamente pede para a gente aplicar esses conceitos que eu acabei de explicar para descobrir o valor final dessa corrente I aqui que passa pelo circuito, ok? Bom, para descobrir esse valor I, a gente vai ter que, pela superposição, desenhar o circuito para a influência de cada uma das fontes, né? A gente tem uma fonte, duas e três. Então, sempre que a gente quiser usar a influência de uma, a gente desativa as outras duas, né? E no final a gente pega os três valores de I que a gente achou para os três casos e vai somar eles, ok? Prontinho. Primeiro, vamos começar fazendo o circuito com a influência da fonte de 30 mA. Então, a gente tem aqui, né, a fonte de 30 mA. Temos aqui a resistência de 2K, a outra resistência de 4K, a resistência de 12K, uma outra de 6. Temos aqui a nossa corrente I passando, né? Muito importante sempre desenhar ela para a gente ter noção, porque ela pode estar mudando, a forma de calcular ela pode estar mudando a depender do circuito, né? E o mais importante, a fonte de tensão que tínhamos aqui virou um curto, né? Então a gente tirou ela e o circuito continuou o mesmo, agora só com a resistência. E a parte de cima, nossa fonte de corrente, virou um circuito aberto, tá bom? Então não tem passagem de corrente por aqui, essa malha não existe mais, apenas essas três aqui de baixo. Bom, para fazer essa análise, vamos utilizar a análise de malhas, né? Mas você pode usar a análise aí que você estiver achando mais confortável. Mas por que eu escolhi essa análise, né? Aqui a gente tem uma fonte de corrente, né, no meio de duas malhas. Então a gente pode usar o princípio de supermalha para estar facilitando aí nossa vida. Então vamos fazer essa análise aqui. Primeiro, vamos analisar a supermalha. Supermalha, vou colocar SM 1, 2, tá bom? Então, primeiro, a gente pode pegar aqui e ver. Essa supermalha é I2, que está subindo junto com a fonte, menos I1, que está no sentido contrário. Então, I2 menos I1 vai ser igual a 30 mA. Tá bom? Agora vamos para a análise do circuito todo aqui dessa supermalha, ok? Vamos lá. 2K ohms vezes I1 mais 4K ohms vezes I2 mais 12K vezes I2 menos I3 vai ser igual a 0, ok? Então, organizando, a gente vai ter I1 vezes 2K, vamos ter I2 vezes 16K e vamos ter I3 vezes menos 12K, tudo isso igual a 0. Por último, a gente analisa a malha 3, M3, e a gente vai ter que, primeiro, esse 12K, que está aqui separando duas malhas, então a gente vai ter 12K vezes I3 menos I2, mais 6K
vezes I3 é igual a zero. Então, a gente vai ficar com I2 vezes menos 12K mais I3 vezes 18K, tudo isso igual a zero. Ok? Então, se a gente pegar essas três equações aqui, que nós temos 2 e 3, e jogarmos, né? Você pode estar jogando na sua calculadora ou resolvendo no sistema linear. Eu vou colocar aqui os valores para a gente adiantar a nossa vida. Nós vamos encontrar I1 igual menos 0,024 ampere, I2 igual a 0,006 ampere e I3 igual a 0,004 ampere. Ok? Agora, o que a gente faz? Como a gente descobre o nosso I? Pela análise aqui do circuito, a gente pode ver que o 2 desce junto com o I e o 3 está no sentido contrário. Então, I é nada mais, nada menos do que I2 menos I3. Ok? Isso vai ser igual a... Vou transformar em miliampere para ficar mais fácil para a gente. 6 miliampere menos 4 miliampere. Isso fica igual a 2 miliampere. Então, essa foi a contribuição para a nossa corrente I da corrente de 30 da fonte de corrente de 30 miliampere. Desculpa. Bom, agora vamos para a segunda parte, que é analisar o circuito com a influência apenas da fonte de 15 miliampere. Ok? Então a gente manteve a fonte de corrente de 15 miliampere, retirou, como a gente tinha feito na primeira vez, a fonte de tensão que a gente tinha aqui, e retirou também a primeira fonte de corrente de 30 miliampere que a gente usou no cálculo passado, né? Então, ficamos com um curto aqui e um circuito aberto aqui. O que acontece, então? A gente vai ter uma malha só aqui, né? Porque a gente está com esse circuito aberto, não tem passagem de corrente, a passagem de corrente vai ser nisso tudo. Uma outra malha aqui e outra malha aqui, ok? Então, a gente vai ter... Vou apagar aqui para desenhar. 1, 2 e 3, ok? O que a gente pode fazer a partir disso, tá? Vamos começar aqui pela malha 1, M1, ok? O que a gente vai ter aqui? Resistência de 2K mais resistência de 4K com a corrente 1 menos a corrente 2 mais resistor de 12K com a corrente 1 menos a corrente 3, tudo isso igual a zero. Ok? Então a gente vai ficar com I1 18K mais I2 menos 4K mais I3 vezes menos 12K, tudo isso igual a zero, tá bom? Então, primeira equação encontrada. Sobre a malha 2. Malha 2 é fácil porque a gente tem uma fonte de corrente aqui no mesmo sentido dessa malha. Então, significa que a corrente da malha é igual à corrente dessa fonte aqui. Então, I2 é igual a 15 miliampere. Facinho, uma maravilha. E agora vamos para a malha 3. Sobre a malha 3, né? A gente tem aqui o resistor de 6K, está multiplicando I3, mais o resistor de 12K, que vai multiplicar I3 menos I1. Tudo isso igual a zero, ok? Então a gente vai ficar com I3, I1 vezes menos 12K mais I3 vezes 18K, tudo isso igual a zero. Prontinho? Então agora nós temos nossas três equações de malha, tá bom? Mesma coisa que fizemos em cima, se pegarmos essas equações e jogarmos na nossa calculadora, né, no sistema linear, vamos encontrar os valores de I1, I2, I3, né? I1 igual a
6 mA e 2 igual a 15 mA e 3 igual a 4 mA, tá bom? Uma coisinha só que eu tinha esquecido de desenhar aqui, nossa corrente I, a gente não pode esquecer dela, tá? Nesse caso aqui, I é nada mais nada menos do que I1 menos I3, tá bom? Isso aqui vai ser igual a 6 mA menos 4 mA, que vai ficar igual a 2 mA. Agora vamos partir para a terceira e última influência para depois conseguirmos tirar o valor final do I. Então, pessoal, agora para a terceira e última análise, né, a gente vai ver a influência da fonte de 15 volts, né? Para esse caso, a gente desativou as duas fontes que a gente já analisou, de 15 mA e de 30 mA, então ficaram circuitos abertos. E a gente fica só com essa malha 1, aqui não vai ter corrente nenhuma passando, e essa malha 2, tá? Então, vamos para a análise, né? Malha 1, a gente vai ter 2K e 1 mais 15, né? Porque o polo positivo está virado para o lado de entrada da corrente, mais 12K vezes I1 menos I2, tudo isso igual a zero. Então a gente vai ficar com I1 vezes 18K mais I2 vezes menos 12K, tudo isso igual a menos 15, ok? Sobre a malha 2, podemos ver que a gente tem aqui o resistor de 12, corrente 2 menos I1, né, o que a gente já analisou, e 6K vezes I2, tudo isso igual a zero. Vamos ficar com esses valores, né? Eu prefiro fazer essa organização assim porque na hora de colocar na calculadora já dá uma facilitada no sistema linear, tá bom? Igual a zero, beleza? Então, vamos lá. Colocando isso no sistema, a gente vai descobrir que I1 é igual a menos 1,5 mA e I2 é igual a menos 1 mA, ok? De novo, vamos lembrar que nossa corrente I está passando aqui, então a gente sabe que I é igual a I1 menos I2. Isso vai ser igual a menos 1,5 menos 1, que vai ficar igual a menos 0,5 mA. Então agora nós temos os três valores das influências das fontes, né, das diferentes fontes no circuito. Então, para finalizar, o que podemos fazer? A corrente será I é igual a I de 30 mA mais I de 15 mA mais I de 15 volts, ok? Então, a gente vai ter que I é igual a 2 mA mais 2 mA mais menos 0,5 mA. Assim, acharemos o valor de 3,5 mA. Resposta da nossa questão, 3,5 mA. Ok? Então, pessoal, essa foi nossa resolução de hoje, né? Questãozinha de superposição. É uma questão, né, muito boa para treinar essa parte de análise, né? Eu espero que tenha ajudado vocês e
Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que, quando possível, a gente tenta responder aí.